Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu sou professor de física aí de vocês, um dos 3 professores, né? Primeiro gostaria de dizer que é um prazer, né, de estar podendo passar um pouco do meu conhecimento aí para vocês. Achei que foi uma iniciativa muito nobre, né, do Matheus, né, que é o coordenador geral aí do nosso curso, né, e de todos os professores também. Estarem passando, né, essa parte, um pouco do conhecimento aí para vocês. E eu espero aí que vocês aproveitem, né, o máximo esse cursinho. Aproveita a quarentena para estudar mais, né? Vocês têm um tempo a mais para estar estudando, tá certo? Então eu acho bem interessante. Eu vou disponibilizar sempre no final da aula os slides para vocês, tá? Essa aula vai estar em vídeo, né? Aí para vocês também disponível, uma lista de exercícios, tá? E meu telefone, tá? Particular, caso vocês precisem entrar em contato comigo por alguma coisa, né, que eu possa estar ajudando, pode, né, me mandar um WhatsApp, tá bom? Bom, eu fiquei responsável pela frente 3, né, é a parte de eletricidade, né, a parte da física. Nesse slide aqui eu estou mostrando para vocês qual vai ser a ementa do nosso curso. É claro que isso pode ser alterado, né, a qualquer momento, tá bom? Esse é um apanhado geral, né? A parte de eletricidade, a parte de eletricidade é bem grande, né? Bem extensa, tá? Os pontos que são fundamentais, assim, para o Enem, eu vou estar pontuando, né? Mostrando quais os pontos são mais relevantes, tá bom? Só que para vocês entenderem algumas coisas aí em física, né? Por exemplo, né, a aula 4, a aula 5, a aula 6, são com certeza as 3 aulas mais importantes aí para a parte do Enem. Só que não tem como a gente chegar e apresentar isso para vocês, tá? Antes, vocês têm que ter uma base de eletricidade para conseguir entender profundamente os temas, ok? Então, vamos começar aí com a nossa aula 1, que é carga elétrica e formas de eletrização, tá certo? Então, vamos lá, então. Primeira coisa, a gente tem que entender a natureza da eletricidade, tá? Onde que existe a eletricidade? Está em todo lugar, tá bom? Tudo que é matéria tem eletricidade. Por quê? Tudo que é matéria é constituído de átomos, né? E os átomos, eles são orbitados por elétrons que carregam uma determinada carga, ok? Aqui, olha só, tem a representação de uma figura de um átomo, né? Nós temos o núcleo dele, onde tem prótons e nêutrons, e em volta aqui desse núcleo, né, orbitando aqui em volta, nós temos os elétrons, ok? Os elétrons, daqui em diante, né, nós temos sempre que lembrar que eles têm cargas negativas, tá bom? Então, sempre que eu falar de elétrons, vocês têm que lembrar que a carga deles vai ser negativa, tá? E os prótons, cargas positivas, ok? Bom, a pergunta eu sei que eles têm cargas, elétron, cargas negativas e prótons, cargas positivas, mas quanto é de carga? Tá? Qual é o valor dessa carga? Então, nós temos o que nós chamamos de carga elementar, tá bom? Que é esse E, representado por esse E aqui, ó. 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, ok? Coulomb é a unidade de medida de carga no Sistema Internacional de Medidas, tá? Então, nós sempre vamos utilizar essa unidade aqui, quando estamos falando de carga elétrica, ok? O elétron, pessoal, tem esse valor de carga, só que negativo. Então, o elétron tem menos 1,610 a menos 19. Já o próton tem esse mesmo valor, só que com carga positiva. Ou seja, a carga do próton é mais 1,610 a menos 19 Coulomb. Tudo bem? Bom, então quando a gente fala que um corpo está eletrizado, né, ele tem que ter um valor de carga de acordo com quantos elétrons ele tem a mais ou a menos, certo? Então vamos supor que eu tenho um elétron, então eu tenho a carga elementar, 1,610 a menos 19.
Se o corpo ele tem, estou falando em excesso, ok? Excesso de um elétron. Se ele tem 2 elétrons, ele tem 2 vezes 1,6 10 a menos 19. Se o corpo tem 3 elétrons, ele tem 3 vezes a carga elementar e assim por diante. Ou seja, a carga total de um corpo tem que ser dado pelo número de elétrons, tá? Ou prótons vezes a carga elementar. Ok? Então esse Nzinho aqui, ó, é um número, número natural, um número inteiro. Ok? Então ele tem que ser 1, 2, 3, certo? Porque eu não tenho meio elétron, eu não tenho 1,5 elétron. Ele sempre vai ser um número inteiro, isso daqui. Ok? E o E, a carga elementar, certo? Esse produto aqui vai te dar, então, a carga total do corpo. Então essa é a nossa primeira formulazinha. A carga do corpo é dada pelo número de elétrons ou de prótons vezes a carga elementar. Ok? A unidade de medida da carga é Coulomb também, tá? Não se esqueça disso. Bom, aqui nós temos uma convenção, tá? Que foi estabelecida ao longo dos anos, onde cargas iguais, né, elas se repelem e cargas opostas se atraem. Okay? Isso vai ser mais aplicado, tá? Nos exercícios e na nossa próxima aula, tá? Mas é bom sempre lembrar dessa partezinha que várias questões teóricas de eletricidade caem isso para vocês, ok? Então se eu tenho, por exemplo, né, olha esse daqui, 2 cargas positivas, eu tenho uma força de repulsão, né? Então elas se repelem. Se fossem 2 cargas negativas, também seria uma força de repulsão, tá bom? Agora, se eu tenho sinais contrários, né, eu tenho cargas se atraindo, tudo bem? Então, mais e menos, tá? Independente do valor da carga, ou seja, vamos supor que a da esquerda seja 10 coulombs e a da direita seja menos 1 coulomb, a força de atração, tá, é a mesma para as duas cargas, ok? Porque aqui está sendo aplicada a terceira lei de Newton, que é a ação e reação, tá certo? Então, independente do valor das cargas, a força de atração para as duas é o mesmo valor, tá bom? E se fosse de repulsão, a mesma coisa. Tudo bem? Condutores e isolantes. Bom, isso aqui vocês já devem ter ouvido falar, né, no seu dia a dia, né, que existem materiais que são condutores e outros que são isolantes, tá? Materiais condutores são os que têm facilidade de conduzir eletricidade. Em geral, todos os metais, ok? Por exemplo, aqui ele está dando aí cobre, alumínio e prata, tá? Então, eles têm uma facilidade de transportar carga elétrica, tá? De um ponto para o outro, né? Ou de um corpo para o outro, ok? Isolantes, bom, eles fazem o contrário, eles têm uma dificuldade, né, de transportar essa carga elétrica, tá bom? Por exemplo, vidro, borracha, madeira, né? Esses são alguns exemplos que nós temos de isolantes elétricos, ok? Bom, para um corpo estar eletrizado, nós temos que ter um desequilíbrio de cargas, tá? Ou seja, ou eu tenho que ter um número maior de prótons em relação aos elétrons, ou o contrário, né? Eu tenho que ter um número de elétrons maior do que o número de prótons, certo? Para esse primeiro exemplo, se o número de prótons for maior do que o número de elétrons, eu tenho um corpo positivo. Já se o número de elétrons for maior do que o número de prótons, eu tenho um corpo negativo, ok? E se esses valores forem iguais, eu tenho um corpo neutro, né? Porque um vai anular o outro, ok? Eletrização de um corpo. Então, como eu disse, para eletrizar um corpo, tem que existir um desequilíbrio entre o número de elétrons e o número de prótons, tá? Se houver equilíbrio, esse corpo está neutro, ele não está eletrizado de nenhuma forma. Então nós temos 3 processos de eletrização de um corpo, tá? O atrito, contato e indução. Então, o primeiro processo
que nós vamos ver vai ser o de atrito. Então ele foi o primeiro processo conhecido, né? Então essa parte em vermelho é o que nós temos de mais importante, tá? No início, os dois corpos, vamos falar de dois corpos, estão neutros, tá? No início, eu tenho que ter esses dois corpos neutros, tá? E no final, os corpos ficam carregados com a mesma quantidade de carga, porém sinal contrário. Então eu vou pegar dois corpos neutros, esfregar, eu vou atritar, tá? Então um vai sair, por exemplo, com mais 10 coulombs e o outro vai sair com menos 10 coulombs. Ou seja, eles têm a mesma quantidade de carga, mas sinais contrários. Tá? É isso que ele está dizendo. Essas características são importantes para você diferenciar a forma de eletrização quando cai uma questão no vestibular. Então isso é importante vocês saberem, tá bom? Mesma carga, porém sinal contrário. Então olha um exemplo aqui, né? Você pega um pedaço de lã e atrita aí com a sua régua, ou mesmo pode passar no cabelo, né? Pode fazer esse tipo de atrito também. E quando você aproxima essa régua próximo de papéis cortados, você vê que existe uma atração, tá bom? Ou seja, com o atrito da lã com a régua, você teve aí uma forma de eletrização de um corpo, tá bom? Só que a lã, se eu aproximasse a lã também dos papeizinhos, ele também ia atrair os papéis, porque os dois corpos estão eletrizados, porém, né, sinais contrários, tá bom? Olha um outro exemplo aqui, ó. Quem nunca tomou um choque, né, quando foi, por exemplo, abrir uma porta, né, e a porta do carro, em geral no inverno, isso acontece muito, né? O carro, né, ele está andando na duta, por exemplo, ele vai sendo atritado com o ar, né? Isso durante um bom tempo, vai se atritando com o ar até ele conseguir uma quantidade de carga. Quando você sai do carro e vai fechar, né, o carro, você toma um choque, porque aquela carga vai ser descarregada para o seu corpo. É o mesmo exemplo aí do rapaz chegando no trabalho e pegando na maçaneta. Então ele está eletrizando, né, por atrito, né, está atritando o seu pé aí com o carpete dele, por exemplo. Aqui nós temos a mesma coisa, né, um corpo sendo atritado, né, um balão que é esfregado aí no cabelo da pessoa. Olha, perceba que o balão fica negativo e o cabelo da pessoa fica positivo, com a mesma carga, mas sinal contrário, né? Ele pode colocar esse balão aí na parede e o balão fica paradinho, né? Ou seja, porque o balão vai ser atraído, né, para a parede aí, por conta das cargas que a parede também tem. Embora ela seja neutra, um corpo ser neutro não quer dizer que ele não tenha carga, tá bom? Não esqueça disso. Tem carga, só que o mesmo número de prótons é igual ao número de elétrons, ok? Sempre lembra disso. Agora, a grande pergunta, pessoal, é como que eu vou saber quem fica positivo e quem fica negativo? Tá? Para isso foi criado o que nós chamamos de série triboelétrica. Tá? A série triboelétrica mostra para a gente, tá? Essa planilha, né, ela foi feita de forma experimental, tá bom? Ela mostra para a gente quem fica positivo e quem fica negativo quando atritado. Ok? Dois corpos atritados, né? Então, olha só. Aqui eu tenho um exemplo da série triboelétrica. Ela é gigante, tá bom? Aqui é um pedacinho dela. Você não precisa decorar. Em geral, quando cai uma pergunta assim no vestibular, ele te dá a série triboelétrica para você analisar, tá? Então, olha só. Quem fica mais para cima fica positivo e quem fica aqui mais para baixo da série fica negativo. Por exemplo, eu vou atritar o vidro com a celulose. O vidro vai ficar positivo e a celulose vai ficar negativo. Vou atritar a pele de gato com seda. A pele de gato está em cima, tá vendo? Então a pele de gato fica positiva e a seda fica negativa. Deu para entender? A última aqui, ó, lã e cobre. A lã fica positiva e o cobre fica negativo, certo?
O que eu tenho que saber da série é o seguinte: quanto mais nos extremos eu tenho esses materiais, maior vai ser a quantidade de carga que eu consigo transferir. Ou seja, se eu atritar o vidro com a celulose, por exemplo, eu vou conseguir 10 coulombs atritando. Agora, se eu atritar a pele de gato com a seda, eu vou conseguir apenas 1 coulomb. Deu para entender? Então, quanto mais distante as substâncias, né, os materiais, estão um do outro na série triboelétrica, tá? Maior a quantidade de carga que você consegue. Tá bom? Quem fica positivo quer dizer que perdeu elétrons, tá? E quem fica negativo quer dizer que ganhou elétrons. Ok? Segunda forma de eletrização é por contato. Então, o que eu tenho que saber? No início, pelo menos um deles deve estar carregado. Então, já é diferente do atrito, certo? Então, no contato, pelo menos um deles deve estar carregado. No final, os corpos envolvidos possuem a mesma carga e mesmo sinal. Também é diferente do atrito, olha só. Tá? Então, olha só, no contato, você tem ali um corpo com carga positiva, por exemplo, né? E você tem que encostar num outro corpo, né? Esse exemplo desse GIF aqui, ó, a esfera azul inicialmente está neutra, tá vendo? Tá? Então o que acontece? O corpo positivo encosta na esfera aqui, né? Ele vai ganhar alguns elétrons dessa esfera, ou seja, ele ficou menos positivo, mas ainda assim ele estava positivo, certo? E no final, depois do contato, o que acontece? Os dois corpos têm mesma quantidade de carga, tá? E mesmo sinal, ó, os dois estão positivos no final, tá bom? Veja aqui um exemplo de como calcular isso, tá? Esse já tem uma formulazinha para utilizar. Você vai pegar a carga de um mais a carga do outro, somar e dividir por 2. Essa é a carga dos corpos ao final da eletrização por contato, tá bom? Exemplo, tem uma carga, tem um corpo A com 4 coulombs e um corpo B com 0. Então, vai ficar a continha 4 mais 0, 4. Dividido por 2, 2. Então, no final, quer dizer o quê? Um corpo A tinha 4 coulombs e o corpo B tinha 0. No final, os dois tinham 2. O que aconteceu? Eles dividiram entre si a carga. Deu para entender? E tem que levar em consideração o sinal. Um outro exemplo. Eu tenho um corpo com 10 coulombs e um outro corpo com menos 8 coulombs. Então, eu vou fazer a conta. Mais 10 menos 8, que vai dar 2 coulombs. Dividido por 2, 1. Ou seja, para esse exemplo, cada um vai ficar com 1 coulomb. Ok? E a nossa última forma de eletrização é por indução. Tá? Então, olha só. Quando o corpo neutro é colocado próximo de um corpo eletrizado, sem que haja contato entre eles. Então, não tem que ter contato, hein? É só colocar próximo. O corpo neutro ele pode se eletrizar na realidade, certo? Pode se eletrizar de acordo com os passos da indução. No final, os corpos envolvidos possuem cargas de sinais contrários, tá bom? Lembrar sempre isso. Então, olha o processo de indução. Aqui eu tenho o indutor e o induzido. O indutor é o cara que está com uma determinada carga. Tá? Por exemplo, o corpo A aqui, ele tem carga positiva. E o induzido, para esse exemplo, está neutro. Né? Então, por que está neutro? Ó, a mesma quantidade de cargas negativas que ele tem em positivas. Né? Então, se eu somar isso aqui, dá 0. Ok? Então, o que o cara fez? Ele aproximou o indutor. Ou seja, como o indutor é positivo, ele vai induzir que as cargas negativas do corpo B venham aqui para a esquerda, certo? E as cargas positivas sejam repelidas, ou seja, vá para a direita do corpo B. Tudo bem isso? Então ele induziu que as cargas elétricas negativas viessem para a esquerda. Aí aqui o que a pessoa fez? Colocou a mão.
Ou ele poderia conectar um fio, que é o que nós chamamos de fio terra, tá? A pessoa, tá? A mão da pessoa aqui, ó, é neutra. O que acontece? Como esse lado da esfera está positivo, ele vai atrair as cargas negativas do corpo da pessoa para a esfera. Então os elétrons vão do corpo da pessoa para a esfera, tá vendo? Ou seja, o corpo B está ganhando carga negativa, tá? Aí, terceiro passo, a pessoa tira a mão e quarto passo, afasta o indutor. Ou seja, no final, nós tivemos os corpos A e B com cargas opostas, né? O corpo A teria carga positiva, não acontece nada com ele, tá? E o corpo B, ao final do processo, tem carga negativa. E se a gente invertesse isso? Vamos supor que o corpo A fosse negativo. Ia inverter tudo, certo? Aqui ia ficar positivo, aqui ia ficar negativo. O elétron de B sai e vai para o corpo da pessoa, ok? Ou seja, o corpo B iria estar perdendo algo negativo. Se você perde algo negativo, você fica positivo, tá bom? Então ia inverter o sinal, tá? Lembra sempre disso, que isso é questão de vestibular. Só existe fluxo de elétrons, tá? Não existe fluxo de prótons aqui pra gente. O que quer dizer isso? Veja nesse processo de indução. Ou o elétron saiu da mão da pessoa e foi para o corpo B, ou o elétron saiu do corpo B e foi para a mão da pessoa, de acordo com o sinal do indutor, certo? Nunca vai ser um próton que vai sair de um corpo e para o outro. Tudo bem? Isso tem que ficar bem claro para vocês, tá bom? Aqui de novo, né, só mostrando novamente um processo de indução, né? Aqui o indutor ele é negativo, né? Atrai os positivos, ou seja, os elétrons saem da esfera e vai para a mão da pessoa. Tá vendo? Sempre o fluxo é de elétrons. Tudo bem então, pessoal? Eu não quero estender muito a aula, tá? Bom, na próxima vou deixar novamente, né, a lista de exercícios para vocês e na próxima aula vamos ver lei de Coulomb e campo elétrico. Muito obrigado, um grande abraço aí para vocês.